Fala, futuros profissionais ingressantes da Escola de Sargento das Armas. Tudo bem com vocês? Vamos agora para mais uma aula, de história, cujo assunto é muito importante, e sempre cai nas provas da ESA. A gente vai resolver algumas questões e vocês vão ver como eles abordam, esses assuntos. Meu nome é Danilo, sou professor de História e vou com vocês nesse tópico que é muito importante para a prova de vocês. Então, antes de eu iniciar a nossa aula, gente, eu preciso da colaboração de vocês. De que forma eu vou precisar da colaboração de vocês? Da seguinte forma. Primeiro, se porventura qualquer coisa que eu fale e vocês não entenderem, vocês me interrompam, tá? Vocês não podem sair daqui com dúvidas do que eu estou falando. E se porventura a matéria em si vocês não estiverem entendendo também, alguma explicação, alguma passagem, alguma ordem cronológica ou temporal, vocês também me interrompem. Ou seja, vocês têm que entender exatamente o encadeamento de fatos e acontecimentos, para sedimentar bem esses conhecimentos da área de história, certo? E esse é um assunto fundamental, que diz respeito, justamente à chegada da família real e o início do processo de emancipação do Brasil em relação a Portugal. Portanto, sem mais delongas, qualquer dúvida pode falar. Eu sou Danilo e vamos nessa em mais uma aula. Vamos lá, galera. Então, o tópico a ser estudado agora, é a vinda da família real ao Brasil, ou seja, como Dom João e a corte portuguesa vieram parar aqui no Brasil e quais são os impactos da vinda da família real aqui no Brasil. Então vamos nessa. Essa charge ela resume bem o porquê do Dom João vir para o Brasil. Ele se encontrava numa encruzilhada frente ao poderio francês na época, representado pelo Napoleão. Então, a gente sabe que a vinda da família real está ligado à conjuntura europeia, ou seja, os acontecimentos na Europa e principalmente as guerras napoleônicas, certo? Então, você vai ter três importantes atores no desdobramento da vinda da família real. O primeiro ator, Napoleão Bonaparte, imperador francês. O segundo ator, a Inglaterra, tradicional aliada do reino português. E, naturalmente, o terceiro ator, Portugal e a corte portuguesa. Portanto, vamos ver o que levou justamente a vinda da família real para cá. Na tela para vocês. Então, a gente sabe o seguinte. A gente sabe que a Europa estava sendo devastada pelas ideias da Revolução Francesa. A gente sabe que a Revolução Francesa vai abalar as estruturas do antigo absolutismo, certo? E aí, o que acontece? A França, nesse período, ela é muito forte militarmente, certo? Só que ela não vai conseguir subjugar toda a Europa, Vai faltar e somente um país que não vai cair sob o domínio francês, que vai ser o quê? A Inglaterra. Por que a Inglaterra? Porque a Inglaterra, naquela época, tinha o quê? Tinha uma esquadra naval bastante poderosa, que fazia frente às forças francesas. Portanto, naquela época ainda não existia avião, para você. Ou seja, você só poderia dominar uma ilha, que é o caso da Inglaterra, através da marinha. Portanto, a marinha inglesa era superior à marinha francesa. Então, já que Napoleão não venceu a Inglaterra, em termos militares, ele pensou em quê? Pensou em subjugar e submeter a Inglaterra em termos econômicos. E de que forma ele faria essa subjugação por parte dos ingleses em termos econômicos? Através do decreto do bloqueio continental. Então, o que foi o bloqueio continental? Nada mais foi do que justamente a proibição de comércio de toda a Europa continental com a Inglaterra. Veja no mapinha a seguir como isso ficou representado. Então, repara que o bloqueio continental, esse traçado rosa, ou seja, então o Napoleão Bonaparte impediu ou proibiu toda a Europa continental que estava sob o domínio francês de fazer comércio com a Inglaterra. Então, a Inglaterra não poderia, de forma alguma, comercializar com nenhum dos países por imposição do Napoleão, certo? E quando ele falava toda a Europa, isso incluía quem? Isso incluía também Napoleão, também incluía o Dom João, que na época era o representante português.
Portanto, esse bloqueio ele deixou o Dom João numa encruzilhada, como eu havia dito. Por quê? Porque Portugal era um tradicional aliado da Inglaterra, né? Já havia estabelecido outros tratados que a gente estudou em aulas passadas, né, com a Inglaterra, tratados econômicos. O último, né, que a gente estudou principalmente na época, né, da economia mineradora foi o Tratado de Mitwin, certo? Ou também chamado de Tratado de Panos e Vinhos. Então, Portugal era um tradicional parceiro econômico da Inglaterra. O que aconteceria? Portugal tinha que decidir entre Inglaterra ou França. Afinal de contas, né, Dom João estava sob pressão. E aí, o que isso significaria? Se porventura ele optasse pelo lado francês, a Inglaterra naturalmente atacaria todas as suas colônias e muito provavelmente, né, tomaria alguma dessas colônias portuguesas para ela, certo? Por outro lado, se Dom João desobedecesse, né, as ordens de Napoleão invadiria, né, o território português, certo? Portanto, né, Dom João tinha que se decidir. E aí, habilmente, Dom João se decidiu, né? Houve uma convenção secreta entre o reino inglês e o reino português, em que eles assinaram um tratado, né, em que a Inglaterra garantiria a segurança da família real em troca de vantagens econômicas, né, nas colônias portuguesas. Então, com esse tratado assinado nessa convenção secreta, Portugal perdia os anéis, mas mantinha os dedos, certo? E assim foi. Portugal decidiu ficar ao lado, aliado à Inglaterra, e aí a solução que eles tiveram foi justamente transferir a família real para o Brasil, né, com a escolta da Marinha Inglesa. E assim foi no final de novembro de 1807, né, toda a corte portuguesa, ou boa parte da corte portuguesa, né, embarcou em várias embarcações rumo, né, à colônia mais rica do Império Português, que era o Brasil, escoltado, né, naturalmente pela Marinha Inglesa. E aí a gente sabe que pouco tempo depois a França de Napoleão vai justamente invadir Portugal pela Espanha, né? Dá para ver pelo mapa aqui, Portugal não faz divisa com a França, e, portanto, a única maneira da França invadir Portugal seria através da Espanha, e assim o fará, né? Afinal de contas, o próprio Napoleão destituiu o rei espanhol e botou seu irmão para governar a Espanha, e assim eles invadem, né, no final de 1807, eles invadem Portugal, e Portugal, né, consegue fugir para o Brasil, né, escoltado, né, pelos ingleses, e finalmente, né, consegue manter o poder da coroa portuguesa, só que não mais no território português, né, não mais em Portugal, né, mas sim na sua colônia mais rica, que era o Brasil. E essa viagem, né, que começa no final de novembro de 1807, ela vai durar aproximadamente 2 meses, com a família real chegando primeiro em Salvador, né, na Bahia, e depois eles vão vir em direção aqui à sede do vice-reino do Brasil, que era o Rio de Janeiro. Estando em Salvador, Dom João vai assinar um tratado muito importante, né, e a razão do nosso estudo aqui. Então, é importante, né, toda essa história que eu contei para vocês é justamente para dizer o seguinte: o que Dom João fez assim que chegou ao Brasil e qual a importância disso. Então, quando ele chega em Salvador, 6 dias depois, ele vai assinar um decreto que vai mudar, né, a história e o paradigma do Brasil em relação a Portugal, que é o quê? É a abertura dos portos às nações amigas. Qual que é a importância disso e por que a gente estuda isso? Seguinte, a gente sabe que a causa, né, da abertura dos portos é a vinda da família real para o Brasil. Lembra que eu falei para vocês da convenção secreta, né, que garantiu a escolta da Marinha Inglesa? Em troca, Portugal concederia vantagens econômicas para a Inglaterra? Então, a Inglaterra já está cobrando aqui uma dessas vantagens econômicas, que é o quê? A abertura dos portos das nações amigas. Isso significava que a Inglaterra poderia comercializar com o Brasil, algo que antes não poderia ser feito, de maneira oficial, pelo menos, porque antes disso existia o quê? O pacto colonial, ou o exclusivismo comercial. O que é isso? Tudo e qualquer colônia só poderia comercializar com a sua metrópole, e não mais com nenhum outro país. Então, com a assinatura do decreto por parte de Dom João,
o que ele vai fazer? Ele vai justamente quebrar isso. Ou seja, ele vai permitir que o Brasil, sua colônia, possa comercializar com nações amigas, né? E, naturalmente, a primeira a comercializar com a gente vai ser a Inglaterra. A primeira beneficiária vai ser a Inglaterra. Mas isso tem um efeito prático. Além de acabar em si com o exclusivismo comercial, com o pacto colonial, esse é o primeiro passo do processo de independência. Ou seja, a gente ganha aqui a nossa independência econômica. Ou seja, o Brasil não depende mais desse mecanismo criado durante o período, né, do mercantilismo, né, durante o período, enfim, da descoberta das colônias. Então, o Brasil passa a ter independência para poder comercializar, naturalmente, com nações amigas, mas não depende mais somente do seu comércio com Portugal. Isso é muito importante. Esse é um primeiro. O Brasil vai dar outros passos, a gente vai estudar isso ao longo das nossas aulas, mas esse é o primeiro passo no processo de separação de Portugal que vai ser consolidado somente em 1822. Então, 1808 é o primeiro passo nesse processo de emancipação do Brasil em relação a Portugal. Gente, alguma dúvida até aqui? Dúvidas? Pode falar. Vocês entenderam tudo certinho? Tranquilo? Vamos lá então. O que eu vou fazer? Vou passar rapidamente, né, até mesmo porque eu não tenho muito tempo, alguns exercícios, né, só para a gente consolidar e solidificar o conhecimento que a gente acabou de ter. Vamos lá então na tela para vocês aí. Essa primeira questãozinha, né? Lembrando, gente, eu sei que vocês já estão respondendo aí a questão, que as provas da ESA, as provas militares, elas são muito características, né? Elas cobram bastante esse tipo de questão, que são o quê? Questões factuais, né? Ou seja, causa, consequência e o fato em si, né? Questões factuais, as suas causas e suas consequências. E a gente vai ver isso agora. Por exemplo, essa questão pergunta, né, qual é a causa, né, da vinda da família real para o Brasil, né? Dentre as opções, né, e eu sei que vocês já fizeram, já marcaram, né, a resposta correta é a letra A, ou seja, o que ocasionou a vinda da família real para cá é justamente o bloqueio continental imposto por Napoleão contra a Inglaterra, certo? Então, a resposta factível aqui é a letra A. As outras são totalmente absurdas, né? Eu não vou nem comentar, enfim, porque vocês já sabem que não faz o menor sentido, né? A letra E a gente estudou na aula anterior, né? A questão da conjuração baiana, mas não tem nada a ver com a vinda da família real. Martim Afonso de Souza é lá do início, né, do processo colonizador, né? A gente sabe que a dependência econômica, né, era de Portugal em relação à Inglaterra, e não ao contrário, como está dizendo a letra B. E a letra C também, enfim, a gente sabe que existia esse temor, né, dos ingleses justamente promoverem a independência das colônias portuguesas, só que isso não aconteceria, né, caso a corte portuguesa viesse para o Brasil, certo? A letra C somente aconteceria se porventura Portugal permanecesse, aliás, a família real permanecesse em Portugal, né, atendendo aos desejos de Napoleão. Vamos lá, essa também é uma questão clássica da ESA, enfim. Agora a participação do gato aqui. Questãozinha tranquila, né? Ele pergunta qual foi o evento, né? Qual medida foi tomada assim que o Dom João chegou aqui ao Brasil em 1808, né? Lembrando que ele chega primeiro em Salvador antes de vir para o Rio de Janeiro. Questãozinha correta, letra D, né? Abertura dos portos, as suas amigas. A gente vai estudar na próxima aula que a elevação do Brasil é um outro passo, né, no processo de emancipação de Portugal. A letra C é absurda, né? Não vai ter uma assinatura de tratado de paz com a França, somente com a derrota de Napoleão, e não é o caso agora, em 1808. A gente vai estudar também a questão da abolição da escravatura mais para frente, enfim. E a letra A, muito pelo contrário, né? Ou seja, você tem, na verdade, a liberação, né, da importação de tecidos com a abertura dos portos. O Brasil vai importar bastante tecido da Inglaterra, né? Afinal de contas, a Inglaterra era bastante forte na produção de tecidos. E por último, mas não menos importante, né? E aquilo que eu havia falado para vocês, né, questões diferentes, mas ele pergunta a consequência, né, da abertura dos portos. E naturalmente, né, como eu falei para vocês, a consequência é a extinção do monopólio comercial.
Mais uma vez aí a participação do Gato. Galera, meu tempo acabou. Fiquem com Deus, se cuidem, né? Até a nossa próxima aula. Espero que vocês tenham gostado bastante. Podem contar comigo, qualquer coisa, qualquer dúvida, podem me procurar depois, certo? Estudem, leiam, façam os exercícios, tá? Eu vou estar com vocês nessa jornada. Espero que vocês, né, continuem estudando aí e vamos juntos à aprovação. Um grande abraço e até a próxima. Se cuidem.